Olá! Já parou para pensar na complexidade invisível que, segura as pontas do nosso dia a dia? Luzes acesas, fábricas a todo vapor, elevadores subindo e descendo. Por trás de tudo isso, tem um trabalho essencial, muitas vezes ali nos bastidores, a manutenção de sistemas elétricos. É um campo técnico, detalhista e, olha, absolutamente vital. E para nossa exploração de hoje, temos uma fonte de peso, o manual completo do Senai sobre manutenção de sistemas elétricos. O objetivo aqui é mergulhar juntos em alguns dos aspectos mais cruciais e, por que não, até surpreendentes desse material, né? Vamos navegar desde as normas que ditam as regras do jogo, passando pelas ferramentas que nos deixam, ver o que está errado, até a segurança que é, inegociável. Ok, vamos desempacotar isso? Com certeza. Um material como esse do Senai é um pilar, sabe, na formação técnica e na busca por boas práticas padronizadas na indústria brasileira. E é fundamental entender que manutenção elétrica não é só consertar quando quebra. De jeito nenhum. É sobre manter a máquina funcionando bem, de forma eficiente, garantir a segurança de quem opera e, claro, de quem faz a manutenção. E, no fim das contas, é sobre economizar, evitando aquelas paradas não planejadas que podem custar, uma fortuna para as empresas. Falando em regras, o manual usa uma analogia ótima logo de cara. A placa de pare. Sem um padrão claro, seria o caos no trânsito, né? No universo elétrico, por que as normas ABNT, DIN, as NRs são tão fundamentais assim? Elas parecem, às vezes, só burocracia, mas qual o impacto real delas no chão de fábrica? Olha, elas são muito mais que burocracia. São, na verdade, a estrutura que garante ordem e, principalmente, segurança. A ABNT, nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela define padrões para produtos e instalações aqui no Brasil. Pensa na NBR 5410 para instalações elétricas de baixa tensão, ou a NBR 5416 que cuida de transformadores. Aí temos normas internacionais, como a DIN alemã, que aparece muito em equipamentos importados. Mas o ponto-chave mesmo são as normas regulamentadoras, as NRs, do Ministério do Trabalho. Essas são lei, viu? Cumprimento obrigatório. A NR10, por exemplo, é a Bíblia da Segurança em Eletricidade. Não tem para onde correr. E a NR12, que cuida da segurança em máquinas e equipamentos, exigindo proteções, manuais claros, procedimentos seguros. O foco principal é proteger a vida e a integridade física do trabalhador. Entendi. E quando esses padrões diferentes se encontram? O manual cita um caso interessante. Veio uma calha vibratória importada da Alemanha. Ela veio com motor padrão DIN, diferente do nosso ABNT. Na prática, o que acontece numa situação dessas? Complica muito. Aí a coisa complica. E custa caro. Esse caso ilustra bem, né? Imagina a dor de cabeça para encontrar peças de reposição para esse motor DIN aqui no Brasil. É difícil. Ou pior, ter que adaptar a instalação inteira ou até trocar o motor por um padrão ABNT. Isso gera custos extras, tempo de máquina parada. A padronização evita justamente esse tipo de problema. Facilita a manutenção, o estoque de peças, a intercambialidade. Mostra como algo que parece pequeno, tipo um padrão de motor, tem um impacto grande na operação. Faz toda a diferença. Faz todo sentido. E junto com as normas vem a questão da documentação, manuais, diagramas elétricos. São como um mapa do sistema, certo? O manual fala em esquema multifilar e unifilar. Qual a diferença prática, Quando um técnico usaria um ou outro? Exatamente, são os mapas. O esquema multifilar, ele mostra todos os fios e conexões, é super detalhado. Ótimo para entender a ligação física dos componentes num painel, por exemplo. Já o unifilar é uma versão mais simplificada. Ele usa símbolos para representar os condutores, os equipamentos. É mais útil para ter uma visão geral do sistema, do fluxo de energia. Um técnico usaria o multifilar para montar ou para solucionar um problema específico de fiação num painel e o unifilar para entender a lógica geral da instalação ou, planejar uma expansão. E saber ler esses mapas é crucial. Veja o exemplo do problema cascata que o manual traz nas figuras 1 e 2. Ah, esse exemplo é ótimo mesmo. Explica pra gente como funciona. Ele mostra como a falha de um componente simples,
digamos um relé C1 que não fecha seu contato. Pronto. Ele impede que o próximo componente na sequência, o relé C2, seja energizado. Por quê? Porque C2 depende daquele contato de C1. Parece óbvio olhando o diagrama, né? Mas sem ele, o técnico poderia perder horas, talvez dias, procurando o defeito em C2, quando a causa raiz está lá atrás, em C1. Isso ilustra como pequenas dependências no circuito podem causar paradas completas, e como a interpretação correta do diagrama é uma habilidade que economiza um tempo, assim, imenso e evita diagnósticos errados. Não é só bom ter, é essencial mesmo. E essa documentação, como os manuais em português e as placas de identificação, não é só boa prática, é lei, né? A NR12 exige isso, certo? E o perigo de modificar uma máquina e não atualizar o diagrama. Isso deve ser um problema sério. Exatamente. É uma exigência legal da NR12. E modificar um equipamento sem atualizar o diagrama correspondente, olha, é um risco gigantesco. Primeiro, dificulta futuras manutenções. Imagina o próximo técnico que pegar aquilo. Segundo, pode invalidar a certificação de segurança da máquina. Já pensou? E o pior de tudo, pode levar a acidentes graves se um técnico intervir baseado num diagrama desatualizado. A documentação precisa ser um reflexo fiel do que está instalado. Sempre. Ok, então temos as regras e os mapas. Mas como os técnicos realmente veem o que está acontecendo dentro dos painéis e máquinas, para garantir conformidade, bom funcionamento e principalmente antes que algo quebre? O manual dá um destaque grande para a termografia, a análise termográfica da figura 8. Parece quase uma superpotência a poder ver o calor, né? É uma das ferramentas mais poderosas da manutenção preditiva, sem dúvida. A câmera termográfica, ela capta a radiação infravermelha que todos os objetos emitem. Quanto mais quente, mais radiação. Ela traduz isso numa imagem colorida onde cada cor representa uma faixa de temperatura, como naquela figura 10, mostrando os fusíveis quentes. Pontos muito quentes em conexões, disjuntores, barramentos, geralmente indicam problemas. Pode ser mau contato que gera resistência e daí o calor. Pode ser sobrecarga ou até fases desbalanceadas. É como se o equipamento estivesse com febre naquele ponto específico, sabe? Nossa, e qual a grande vantagem disso na prática? Além de achar o problema, claro. O que é fascinante aqui é a eficiência que ela traz. Pensa naquela manutenção preventiva antiga, de sair reapertando todas as conexões de um painel periodicamente. Isso consome um tempo enorme e às vezes pode até introduzir problemas. Um aperto excessivo, por exemplo. A termografia permite focar a ação exatamente onde existe um indício real de falha. Você direciona o esforço, economiza tempo da equipe e evita intervenções desnecessárias. É muito mais inteligente. Além disso, gerar e arquivar os relatórios termográficos é fundamental. Para empresas certificadas ISO 9001, por exemplo, isso demonstra um controle proativo da manutenção, sabe? Mostra que a empresa está cuidando dos seus ativos. Mas, claro, como toda ferramenta, exige conhecimento para interpretar corretamente as imagens e considerar fatores como a carga no momento da medição. Um erro comum é fazer a termografia com o equipamento desligado ou com pouca carga. Aí não adianta, pode mascarar os problemas. Entendi. Além da termografia, que outras ferramentas de coleta de dados o manual ressalta como importantes ali no dia a dia? O manual cita outras essenciais, sim. O alicate amperímetro, aquele da figura 11, é super prático. Ele permite medir a corrente elétrica num cabo sem precisar desligar o circuito, né? Você só abraça o condutor com o alicate. E o atímetro da figura 13 mede a potência ativa, reativa, aparente. Monitorar esses valores ao longo do tempo é crucial. Pensa assim, um aumento estranho na corrente ou na potência consumida por uma máquina pode ser um sinal precoce de um problema. Um rolamento desgastado, um desalinhamento ou outro problema mecânico que está forçando o motor, entende? Ah, faz sentido. E o manual fala sobre entender conceitos como corrente de partida e fator de potência. Isso também entra nessa análise? Sim, e isso é vital. Saber que a corrente de partida de um motor, o IP, pode ser 6 a 9 vezes maior que a nominal, a IN. Isso é fundamental para dimensionar corretamente fusíveis e disjuntores.
para evitar que eles desarmem da partida sem necessidade, o que é bem chato. Já o fator de potência, o famoso cosseno φ, cos-φ, que é aquele instrumento da figura 9 mede, indica a eficiência com que a instalação usa energia elétrica. Um fator de potência baixo, geralmente causado por muitos motores operando com pouca carga, significa que você está puxando muita energia reativa da rede. É uma energia que não realiza trabalho útil, mas sobrecarrega o sistema. E as concessionárias multam por baixo fator de potência, viu? Então, monitorar e corrigir isso, geralmente com bancos de capacitores, gera economia direta na conta de luz. Essas ferramentas, usadas corretamente, dão um verdadeiro check-up na saúde do sistema elétrico. Certo. Com essas ferramentas e diagnósticos em mãos, como as empresas organizam a manutenção em si? O manual descreve basicamente 3 abordagens, é isso? Isso são as estratégias clássicas. Temos a manutenção corretiva, que é o famoso apagar incêndio, espera quebrar para consertar. É a mais reativa e muitas vezes acaba sendo a mais cara pelas paradas inesperadas. Ninguém quer isso. Depois vem a manutenção preventiva, que é a mais organizada. Ela é baseada em tempo de uso ou calendário. Você faz inspeções, lubrificações, trocas programadas de peças, como sugere aquela tabela 3 do manual, com exemplos de itens a verificar. Ajuda a reduzir falhas, claro, mas pode levar à troca de peças ainda boas. Um certo desperdício, talvez. E, por fim, a manutenção preditiva, que é a mais proativa de todas. E a preditiva é onde entram as ferramentas que a gente acabou de falar, como a termografia, certo? Exatamente. A preditiva usa monitoramento e análise de dados para, prever quando um componente vai falhar. Além da termografia, usa análise de vibração em motores e rolamentos, análise de óleo em redutores, transformadores, sistemas hidráulicos. Aquele caso e relato sobre a análise de óleo das unidades hidráulicas do manual é um exemplo perfeito disso. Em vez de trocar preventivamente o óleo de 37 máquinas, imagina, 1.850 litros de óleo. A análise mostrou onde realmente precisava trocar, onde bastava filtrar ou só adicionar aditivos. O resultado foi uma economia enorme de óleo, de mão de obra, enfim, muito mais eficiente. Mas imagino que implementar a preditiva demande um investimento inicial considerável, né? Em equipamentos, treinamento. Como as empresas justificam isso? É caro? É verdade. O custo inicial pode ser maior, não dá para negar. Mas aí entra a análise de criticidade e custo-benefício. Para um equipamento secundário, que não impacta tanto a produção, talvez a preventiva ou até a corretiva sejam suficiente. Ok. Mas para uma máquina crítica, numa linha de produção principal, por exemplo, o custo de uma parada não planejada, nossa, produção perdida, multas por atraso de entrega, isso pode ser muito, mas muito maior do que o investimento em preditiva. Então, se conectarmos isso ao quadro geral, a preditiva, ao evitar essas paradas catastróficas, muitas vezes se paga rapidamente e se torna a opção mais econômica a longo prazo para os ativos mais importantes da empresa. A escolha da melhor estratégia, ou a combinação delas, né, porque geralmente se usa um mix, é uma decisão de gestão, baseada em risco e custo. Entendi a lógica. O manual também cita TPM, Manutenção Produtiva Total. O que seria isso de forma resumida? A TPM é mais uma filosofia de gestão do que uma técnica específica de manutenção, sabe? A ideia central é envolver todo mundo na empresa, desde a diretoria até os operadores das máquinas, na responsabilidade pela manutenção e conservação dos equipamentos. O operador, por exemplo, ele passa a fazer pequenas inspeções diárias, limpezas, lubrificações básicas, identificando problemas potenciais bem mais cedo. Busca-se a zero falha, zero acidente, zero defeito. É uma mudança cultural profunda na empresa. Bem interessante. Interessante mesmo. Agora, vamos mergulhar um pouquinho nos componentes. Motores elétricos são o coração de muita coisa na indústria, né? O manual mostra a diversidade. Trifásicos, monofásicos e até aquele Dowlander. Por que um motor como Dowlander com 2 velocidades seria útil? Onde se usa isso? O motor Dowlander é uma solução inteligente, sim,
para aplicações que precisam de duas velocidades fixas, bem definidas, mas sem a complexidade e o custo de um inversor de frequência, que é bem mais caro. Pensa, sei lá, em certos tipos de ventiladores industriais, bombas ou esteiras transportadoras que precisam operar num modo mais lento e outro mais rápido. Ele consegue isso através de um rearranjo interno das bobinas, que é selecionado por contatores externos no painel de comando. E, claro, como o manual frisa bem, entender a placa do motor é fundamental. Não dá para pular essa parte. Ali estão informações vitais, como ligar os terminais, se é estrela ou triângulo, como na figura 21, a corrente nominal IN, a relação IP-IN, que indica o pico de corrente na partida, a classe de isolamento, que diz a temperatura máxima que o bobinado aguenta, tensão, potência, tipo o RG do motor. Tudo o que você precisa para instalar, proteger e manter o motor corretamente está ali. E para proteger esses motores, temos os guardiões do circuito, como você disse, o relé de sobrecarga, que está na figura 24, e os fusíveis da figura 25. Como eles funcionam? Isso, são os guardiões. O relé de sobrecarga é como um sensor de temperatura para a corrente. Se a corrente fica um pouco acima da nominal por muito tempo, ele esquenta umas lâminas bimetálicas lá dentro e desarma, protegendo o motor contra superaquecimento, que danifica o isolamento. Já os fusíveis, como aquele tipo NH da figura 25, são a proteção rápida, quase instantânea, para as explosões de corrente, que são os curtos-circuitos. Eles simplesmente queimam e abrem o circuito. Sacrificam-se para salvar o resto. E hoje em dia temos também o disjuntor motor, que é um dispositivo mais moderno. Ele combina a função de proteção contra a sobrecarga, a parte térmica, como o relé, e contra curto-circuito, a parte magnética, como o fusível, em um só componente, mais compacto. Mas o ponto crítico, e onde muitos erros acontecem, é ajustar corretamente esses dispositivos, especialmente o relé de sobrecarga ou a parte térmica do disjuntor motor. Geralmente o ajuste é feito um pouquinho acima da corrente nominal que está na placa do motor. Um ajuste errado pode ou deixar o motor desprotegido ou, ao contrário, causar paradas irritantes sem necessidade. Tem que achar o ponto certo. E quando a gente precisa de mais controle, tipo variar a velocidade ou ter partidas e paradas bem suaves, aí entram os inversores de frequência e as soft starters, né? Exato. Aí entra a eletrônica de potência para controlar os motores de forma mais sofisticada. A soft starter, como o nome já diz, serve para dar uma partida suave. Ela controla a tensão que chega ao motor gradualmente, evitando aqueles picos de corrente da partida direta e os trancos mecânicos na máquina. Já o inversor de frequência é bem mais versátil. Além da partida e parada suaves, as famosas rampas de aceleração e desaceleração, ele permite variar a velocidade do motor durante a operação. Como? Mudando a frequência da energia que o alimenta. Isso é ótimo para economizar energia em bombas e ventiladores, por exemplo. Ou para ajustar a velocidade de processos produtivos com precisão. Mas, como o manual alerta, não é só ligar na tomada e pronto. Eles têm dezenas, às vezes centenas de parâmetros para configurar. Tipo de controle, limites de corrente, tempos de rampa, é complexo. É essencial ler um manual do fabricante com muita atenção e, como o manual do Senai bem recomenda, fazer os testes iniciais de parametrização com o motor desacoplado da carga, por segurança, sempre. E para orquestrar tudo isso, muitas máquinas mais modernas usam CLPs, certo? Os controladores lógicos programáveis. Sim, os CLPs, a figura 16 mostra são o cérebro da automação moderna. Pensa nos painéis elétricos antigos. Eram cheios de relés, temporizadores, contadores, tudo ligado por uma teia complexa de fios para criar a lógica de funcionamento da máquina. Uma loucura para achar defeito ali. O CLP substitui tudo isso. A lógica tipo o que liga quando, o que desliga se acontecer X e assim por diante é feita por software dentro do CLP. Isso simplifica drasticamente a montagem e a manutenção do painel. Menos fiação, menos pontos de falha, e a flexibilidade é imensa. Se você precisa mudar a lógica da máquina, geralmente basta reprogramar o CLP. Não precisa mexer na fiação toda. É uma vantagem enorme. O manual até menciona as linguagens de programação, como a Ladder, tem a figura 17, que se parece muito com os diagramas de comandos elétricos antigos.
Isso ajudou muito na transição dos técnicos para essa tecnologia, facilitou a adaptação. Com tanta tecnologia envolvida, parece que o fator humano, especialmente a segurança, se torna ainda mais crucial, né? O manual bate bastante na tecla da NR10 e NR12 e destaca um procedimento que parece simples, mas pelo jeito é vital: o bloqueio de energias. Como funciona isso? É um salva-vidas, literalmente. Antes de qualquer intervenção na máquina, qualquer mesmo, a fonte de energia, seja elétrica, pneumática, hidráulica, deve ser desligada e bloqueada fisicamente, geralmente com um cadeado pessoal para cada membro da equipe que vai trabalhar ali. Cada um coloca o seu cadeado. E cada um só remove o seu próprio cadeado quando termina o serviço e está seguro para religar. A etiqueta que vai junto identifica quem bloqueou e por qual motivo. Isso garante que ninguém, nem por acidente, religue a máquina enquanto tem gente trabalhando nela. É um procedimento básico da NR10 e é absolutamente essencial para evitar acidentes graves ou fatais. Não tem discussão. Nossa, faz todo sentido ser tão rigoroso. Com certeza. E a gestão da segurança vai além do bloqueio individual, né? O mapa de riscos, aquele exemplo da figura 104, exigido pela NR5 da CIPA, é outra ferramenta importante. Ele usa cores padronizadas para identificar visualmente os tipos de riscos presentes nos diferentes locais de trabalho. Físico, ruído, calor, químico, poeira, gases, biológico, fungos, bactérias, ergonômico, postura inadequada e esforço repetitivo, e de acidente, máquina sem proteção, risco de queda. Ajuda a conscientizar todo mundo e a planejar ações preventivas. E temos também o PPPA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que vem da NR9. É um programa mais amplo, obrigatório para as empresas. Ele busca antecipar, reconhecer, avaliar e controlar os riscos ambientais no trabalho. Isso tudo levanta uma questão importante sobre a responsabilidade compartilhada, sabe? A empresa tem que fornecer um ambiente seguro, treinamento, os EPIs, equipamentos de proteção individual, mas o trabalhador também tem o dever de seguir as normas, usar os EPIs corretamente e zelar pela sua própria segurança e a dos colegas. É uma via de mão dupla. Entendido. E para fechar o ciclo, o manual ainda aborda sistemas de gestão mais amplos, como a ISO 9001 de qualidade e a ISO 14001 de meio ambiente. Como que elas se conectam com a manutenção no dia a dia? Elas se conectam totalmente. A ISO 9001 busca a padronização de processos e a melhoria contínua, o que inclui, claro, ter procedimentos claros de manutenção, registros bem feitos, calibração dos instrumentos de medição que a gente falou, tudo isso ajuda a organizar a casa. Já a ISO 14001 foca na gestão ambiental, e aí entra a manutenção responsável. Garantir que equipamentos não vazem óleo, por exemplo, que o consumo de energia seja eficiente, e a boa manutenção ajuda nisso, e principalmente dar o destino correto aos resíduos gerados na manutenção. Pensa em óleo usado, peças velhas, embalagens. Tudo isso tem que ser descartado corretamente. O manual até cita a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, que estabelece a responsabilidade pela logística reversa de muitos desses materiais. Tudo isso se alinha com o conceito de ecoeficiência, fazer mais e melhor, usando menos recursos naturais e gerando menos impacto ambiental. A manutenção bem feita é parte essencial disso, é pensar no todo. Uau, que percurso completo! Então, resumindo nossa exploração por este manual do Senai, fica muito evidente que não dá para trabalhar com eletricidade sem seguir normas e ter a documentação em dia, né? É a base. Vimos o poder das ferramentas de diagnóstico, como a termografia, que nos permitem ser preditivos, agir antes da falha acontecer de verdade. Entendemos as diferentes estratégias de manutenção corretiva, preventiva, preditiva e como a escolha entre elas depende da criticidade do equipamento e do custo envolvido. Reforçamos a importância absoluta da segurança, com procedimentos como bloqueio sendo inegociáveis, uma questão de vida ou morte. E vimos como tudo isso se encaixa em sistemas maiores de gestão da qualidade ambiental. Então, o que tudo isso significa, no final das contas? Qual a trem de mensagem? Significa que a manutenção elétrica deixou de ser, há muito tempo, uma atividade puramente reativa ou baseada só no feeling, na experiência isolada.
Hoje, ela é uma disciplina que exige conhecimento técnico profundo e sempre atualizado, o uso inteligente de tecnologia e de dados, a aplicação rigorosa de procedimentos bem definidos e, acima de tudo, uma cultura muito forte de segurança e de responsabilidade socioambiental dentro das empresas. É um conjunto de fatores. E, curiosamente, muitos desses princípios acabam ressoando fora da fábrica também, né? Entender um pouco sobre riscos elétricos em casa, a importância de ler o manual de um aparelho novo antes de usar, ou até usar uma lógica de diagnóstico para resolver um problema doméstico, são ecos dessa mentalidade técnica e preventiva que podem ser úteis para todo mundo no dia a dia. Perfeito. E para deixar uma semente de reflexão para quem nos ouve, o manual nos mostrou como a manutenção preditiva usa dados para antecipar falhas em sistemas complexos, agindo antes que o problema se agrave. Fica a pergunta no ar: como poderíamos aplicar um princípio parecido a essa ideia de manutenção preditiva para identificar e mitigar riscos em outras áreas da nossa vida ou do nosso trabalho antes que eles se tornem crises sérias? Algo para se pensar, né? Agradecemos a companhia nesta análise aprofundada do Manual de Manutenção de Sistemas Elétricos do Senai. Foi ótimo conversar sobre isso. Até a próxima!